E aí a coisa mais doida aconteceu quando a gente estava entrando na parte de segurança aqui do aeroporto. E a gente começou a olhar na fila várias situações acontecendo, mas foi meio intenso. E hoje é dia de aeroporto, a gente tá deixando hoje oficialmente a América do Sul. E a gente só começou a filmar agora, que estamos aqui na sala de embarque, já esperando a hora do nosso voo pro Panamá, porque foi meio caótico. Muito a gente saiu bem corrido do Airbnb, a gente ficou meio atrapalhado aí com tanto de burocracia que tinha pra resolver. Tem algumas exigências pra gente poder entrar no Panamá e sair da Colômbia. Então a gente tava resolvendo tudo isso, alinhando algumas coisas relacionadas ao motorhome, que teve uma reviravolta aí, um atraso bem grande pra gente poder pegar o carro. Então, muita coisa pra resolver, mas agora sim a gente já fez todo o procedimento de check-in, passou pela segurança do aeroporto e estamos aqui na sala do embarque esperando. Nosso voo sai às 5 e pouco, então mais 1h30 a gente embarca. E o aeroporto aqui é bem pequeno, a área internacional é só isso aqui, não tem mais nada, todos os portões ficam aqui juntinhos um no outro. E a Fábio foi tentar comprar alguma coisa, descobriu alguma coisa pra comprar? Eu tenho 15.200 pesos colombianos que a gente queria trocar pra, né, gastar aqui e tal, porque a gente não vai conseguir trocar depois, porque são notas e moedas pequenas. Não tem nada desse preço. Eu acho que foi um dos lugares que teve mais, assim, burocracia, tanto, não sei como é que vai ser a nossa imigração lá no Panamá, precisamos esperar pra ver como é que vai ser o procedimento lá, mas pra gente sair da Colômbia teve que preencher o check-mig de saída, dizendo que a gente tá dando saída do país, teve também que ter a passagem de saída do Panamá também pra comprovar, então a gente teve que comprar uma passagem que a gente vai cancelar depois, porque senão a gente não pode nem embarcar, eles já pediram na hora que a gente foi fazer o check-in. A gente fez a nossa saída, tudo direitinho, passou pelo balcão, carimbo no passaporte e tal, e foi pros scanners. Só que antes da gente entrar no scanner, veio um oficial do exército que fica ali o tempo inteiro. Ele pega o passaporte, confere de onde você é, pergunta o que você tá indo fazer, pra onde você tá indo. E, tipo assim, o cara foi bem ríspido, foi bem estranho, assim. Mas eu vi que ele é assim com todo mundo, não foi com a gente a situação. Mas ele perguntou aonde a gente morava, pra onde a gente tava indo, o que a gente tava indo fazer no Panamá e se a gente ia embora do Panamá depois pra voltar pro Brasil. Tipo, uma coisa bem... foi esquisito. Foi muito estranho. Principalmente porque a gente já tinha... Cara, a gente acabou de passar pela imigração, acabou de fazer procedimento... Passou pela Polícia Federal do país ali, né? Então... Muito doido, assim. Mas enfim, vamos ver como será quando chegar lá, né? Porque ainda temos muitas burocracias pela frente pra resolver. Recebemos já nossa janta. Então, a gente comprou o nosso voo pela Wingo, que é uma companhia low cost, e aí você paga por tudo. Você pode comprar o voo, e tem o assento normal, e uma mochilinha pequena, não é nem bagagem de mão. Se você quiser levar qualquer outra coisa, tem que pagar. Se quiser despachar bagagem, óbvio, tem que pagar, como a maioria agora também. E eles não servem absolutamente nada no voo e você tem que comprar se você quiser alguma coisa, porque eles têm o serviço daí de bordo pago. Mas aí o que aconteceu? Na hora que eu fui comprar, como a gente precisava despachar bagagem e tal, eles tinham meio que um pacote de upgrade, assim, que você pagava um pouco a mais do que o valor do assento comum, e aí você podia despachar bagagem, levar bagagem de mão, mais um item pessoal e tal, então eu acabei comprando esse, e incluía o assento especial. Premium. Eu só comprei realmente pela bagagem, porque se eu fosse comprar bagagem separada ia ser mais caro, mas agora eu vi toda a vantagem. Não, agora recebemos 2 bolachinhas, ó. Agora pagou toda a diferença. Tem snack de coquetel. We would like to invite you to sit back, relax, and enjoy your flight. E finalmente chegamos em terras panamenhas. Fizemos imigração, que foi uma das assim, mais cabreiras que a gente já viu. Nem Fica mais tenso mesmo até agora. Nós já sabíamos que a passagem de saída do país, a reserva da hospedagem, eles provavelmente iriam pedir. E eles também colocam como uns requisitos para entrar uma comprovação de solvência, você ter dinheiro para passar o período que você vai passar aqui. E a gente começou a olhar na fila várias situações acontecendo de as pessoas não conseguirem demonstrar. Uma pessoa estava contando dinheiro, porque só tinha trazido dinheiro em espécie, então estava contando dinheiro na frente do oficial
oficial contando junto. E outra pessoa que disse que tinha só no cartão de crédito, que tinha cartão de crédito, e a oficial pediu pra ela abrir então o aplicativo pra demonstrar que tinha como se manter usando o cartão de crédito. Então foi bem estranho, né? Algumas pessoas sendo tiradas dali pra uma outra sala onde tem acesso à internet pra poder abrir aplicativo de banco e tal. Foi bem cabreiro, assim. Não pediram pra gente, no nosso caso só pediram realmente o tempo que a gente ia ficar, a comprovação de hospedagem e a passagem de saída do país. Foi um pouco mais tranquilo, foi bem rápido. Mas foi bem intenso. Mas tudo certo, agora a gente já tá aqui, vamos pedir um Uber. E a triste realidade é que agora estamos falando em dólar, né? O preço tá salgado, hein? $11. Caro. E nem é tão longe assim. Bom dia! Na verdade já é boa tarde, porque já são 2h20 e a gente ainda não almoçou. Porque a gente passou a primeira noite em um lugar e hoje a gente acabou de chegar nesse Airbnb aqui que a gente encontrou, que é um pouco mais barato e que tem um cenário um pouco melhor, porque a gente tem uns vídeos pra gravar. Porque sim, isso é uma das coisas que a gente precisa pensar a hora que a gente tá reservando um lugar assim. A gente quase não vai pra Airbnb, hotel e tal, mas quando a gente precisa, como é esse caso aqui, a gente precisa trabalhar, tem que ter uma mesa de trabalho, e aqui tem, e tem também que ter um lugar legal que a gente possa gravar, principalmente iluminação e tal, então temos que considerar tudo isso, por isso nos mudamos. E esse apartamento agora que a gente vai ficar, ele é bem próximo do Casco Viejo, da parte histórica aqui da cidade do Panamá, então nós vamos aproveitar para passear um pouco, mas antes, como a gente acabou de chegar, vamos dar uma geral por aqui, limpar as coisas, porque eu sou uma pessoa que limpa o Airbnb antes de começar a usar, principalmente as coisas de cozinha, porque, né, a gente nunca sabe, apesar de parecer que tá tudo limpinho, não custa, né, passar um álcool e tal, principalmente na geladeira, essas coisas. E logo depois que eu terminar de organizar as coisas aqui, a gente vai sair pra conhecer um pouquinho. Provavelmente a gente vai achar um supermercado, que a gente precisa fazer compras aí pros próximos dias, já que nós teremos que ficar aqui por longos 5 dias pra esperar o motorhome. E como a Fábio falou, o lugar é bem bonito, ó. A gente tem até uma sacada com um monte de plantas ali e essas luzes aqui de noite devem ficar bem bonito aqui fora. Mas aqui provavelmente a gente vai gravar alguns vídeos, então tem um cenário bacana. O piso é bem diferente, é assim no apartamento inteiro. A cozinha é pequenininha, mas tem tudo que a gente precisa. O Fábio tá aí limpando a geladeira. E aqui é o nosso quarto para os próximos dias. Uma cama que parece bem confortável. Aqui tem um mini escritório, então a gente consegue trabalhar aqui tranquilo. Então, enquanto a Fábio tá gravando lá na parte da sala, eu posso ficar trabalhando aqui dentro do quarto. Tem ferro de passar roupa, secador e aqui fica o nosso banheiro. Um banheiro simples, mas bem ajeitado e bem limpo, que é o mais importante, né? Think about you all the time. Looks like you're changing and all. E apesar de a gente estar numa parte um pouco mais antiga da cidade, esse prédio é bem novo, né? Foi reformado há pouco tempo. E aí tem um pátio bem bonito aqui no meio, onde geralmente acontecem algumas feirinhas, acontecem alguns eventos. Inclusive, a Fashion Week do Panamá aconteceu dentro desse pátio. Sério? Chique. Realmente é um lugar bem bonito, ó. Eles aproveitaram uma parte da arquitetura original aí, mas tá tudo pintado, janelas novas, então realmente é... Muita luz. Tá vendo que tem essas luzinhas aqui? Mas olha lá, ó. Caramba! Realmente, hein? Então é um lugar bem legal mesmo, sim. A gente ficou surpreso. Mas o tempo tá chuvoso, então a gente vai para um shopping que tem mercado. Não vai adiantar a gente ficar caminhando aqui pelo centro da cidade com o tempo assim. E uma coisa que um Uber que a gente pegou antes falou é que aqui é tudo muito americanizado e o shopping deixa muito essa cara dos shoppings americanos, né? Os shoppings que a gente vê em Orlando, principalmente naquela região. Aí, como uma boa farmácia, o que a gente tem aqui dentro? Lego, brinquedos, coisas para viagem, material escolar. É engraçado que realmente lembra bastante as farmácias americanas, aquelas farmácias grandes, né, de rede.
aí, como são os preços? É caro, mas é caro porque Pra a gente gente. precisa converter. Os preços seriam ok se a gente ainda estivesse falando do dólar, é tipo 3,50, 4, sabe? Mas a 5 e pouco acaba sendo meio pesado. Mas é muito interessante esse negócio da americanização. Aham. Lá em cima tem um monte de brinquedo, tipo, muito brinquedo, e papelaria, roupa de bebê, e é tudo da farmácia. Que loucura, né? Aham. Então, eu tô olhando os cosméticos, a disposição, a iluminação, tudo Lembra muito muito parecido, aquelas redes né? americanas, né? De farmácia grandes, assim. Esse viés da vida. Eu queria decorar um motorhome pro Natal, eu só acho que não vai ser muito viável aqui no Panamá. Acho que vão ter que comprar as decorações em outro lugar. Não vai ter decoração de Natal. Uau! E aí, amor, quantas libras você tá pesando? Eu tava procurando uma balança há muito tempo, porque a nossa balança tá estragada. E aqui tem essa mágica. Faz muito tempo que eu não vi uma balança dessa em funcionamento, que é uma coisa muito comum, mas em funcionamento fazia tempo. E a Fábio tirou as medidas e ela começou a olhar o papel. Não fazia sentido. 1,55 de altura. Mas aí a gente descobriu que a pessoa que foi anteriormente ali não tinha pego o papel, e aí a gente pegou o papel trocado. Agora faz sentido. Aí a moça da loja veio correndo e falou assim: ah, não saiu o papel? Daí eu expliquei que tinha acontecido e tal. Aí entreguei o papel errado pra ela. Daí ela falou assim: ih, a pessoa deve ter olhado ali, ficado tão desesperada que saiu correndo. Meu Deus, parece que ele tá em outro shopping agora. Será que é grande o negócio aqui? Eu ia dizer, a gente entrou de um lado que tava tudo muito vazio, muita loja fechada, não tinha ninguém. Agora a gente entrou na cozinha. Agora parece um shopping mesmo. Em feriado. É. Ah, é verdade, né? Hoje é feriado e tá chovendo, então. Hoje é dia da independência do Panamá, então tem desfiles pela cidade aí. Então o trânsito tá bem movucado por causa disso. Sabes, bebé, que soy para ti. Tô louco por ti también. Primeiras impressões do Panamá, como o nosso dia tá valendo pouco. Eu acho que esse é o tema do vídeo. Aham, meu Deus do céu. Que diferença, né, da América do Sul pra cá. Mas é muito louco de ver realmente que é a questão da conversão. Porque os combos, por exemplo, do McDonald's tem combo de 6, 7, 8 dólares. Só que se a gente for multiplicar 8 dólares, Como locos íconos, somos los dos, tú y yo, queriéndonos, estamos melhor. e aí o que tem um pouquinho mais barato são realmente os fast foods e tem pouca coisa saudável acessível. Mas aí a gente encontrou esse restaurante que é uma parrilha, La Parrilla de la Estancia, que eles tinham um combo promocional ali por R$6,99, que é uma carne e 2 acompanhamentos. E aí foi isso que a gente escolheu. Pra ser um pouquinho mais saudável, né? O meu eu pedi com batata assada e salada, levei uma saladinha assim. E o Léo pediu com batata frita e um arroz com feijão. Eu achei que vinha um arroz com feijão, né? Mas veio, na verdade, assim, um arroz com uns baguinhos ali no meio. Mas tudo bem. Estamos com fome, então vai estar bom de qualquer jeito. Estamos locos Nueva York, bailando cuecas y pijú en el Eatery. Y no me importa lo que dicen los que hate on me. Lo que importa, bebé, que sea mi Genesis. Yeah. Isso aqui é uma escada rolante, hein? Pensa o Bruno subindo essa escada rolante aí. Não, e tem até luz, gente. Que isso? Acho que ele ia pirar aí nessa escada rolante. O shopping ele é gigante e tem alas separadas por bichos. Então, em cada ponta, cada entrada ou saída do shopping tem um animal assim esculpido. E nós estamos agora na ala dos dinossauros. Então, tem um dinossauro aqui na frente e uma escada rolante de dinossauro. Porque o mercado fica na ala de dinossauro. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú tienes. A gente veio comprar o básico pra gente passar esses próximos 5 dias aí. Então, principalmente coisas frescas e tal. Nós precisamos de azeite de oliva. E aí eu olhei aqui e disse, pois é, só tem isso. E daí eu percebi que não tem nem azeite. Señor Bolívar, necesita decirme, señor Bolívar. Aí eu até tava olhando porque achei estranho que não tem azeite de oliva. Só isso. Eu vou pegar esse daqui, que a gente já conhece, tem de 250 ml por R$2,50. Vamos fazer vídeo de supermercado, então falem o que vocês querem ver pra gente. E nesse vídeo a gente mostra um ou outro preço pra dar uma noção. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé, tú no eres cualquiera, tú eres la mujer, mi corazón.
dicen por ahí todas esas poses que tú pones. É uma casa. Hã? Estou na sacada ali, só 4 pessoas. Dança, amor. Que bonito. Não, tem que filmar você dança. Por quê? Eu danço bem. Mas tem uma área bem bonitinha aqui fora. A noite ficou muito bonito, né? É uma coisa tão simples de se fazer dentro de um Airbnb, né? Quando tem uma sacadinha assim. E esse tipo de luminária aqui não é muito fácil encontrar no Brasil, né? E aqui é bem mais tranquilo, porque já vem comum, prontinho, né? assim. Normalmente a gente tem que meio que montar isso aí, não vem pronto, assim. Na verdade tem, é porque vocês têm costume de montar as coisas. Não, mas não tem. Tipo assim, acha, mas não é tão fácil achar. Aqui acha bem mais tranquilo. Acabou a música, senão eu ia dançar pra vocês, agora acabou. Só por isso. Só por isso. Porque eu danço bem. Vamos terminar de Digam novo. aí. Digam aí nos comentários. O que vocês acham das minhas danças? A gente vai terminar de guardar as compras agora, porque estamos exaustos e ainda tem muita coisa pra fazer. Pero en vivo solo contigo disfruto el show, bebé. Alright, pasita dime pa' dónde vas, que yo te caigo donde sea. Eres perfecta. E assim a gente termina o nosso primeiro dia aqui no Panamá. E começamos a nossa temporada aqui na América Central. Nos próximos dias a gente tem bastante trabalho, a gente precisa buscar a nossa casa, torcer pra tudo dar certo. E aí sim a gente começa a percorrer as estradas da América Central rumo à América do Norte. Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada, porque tem muita coisa pra ver pela frente na nossa jornada até o Alasca. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau. Tchau!